Ô, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logopolítica, que está começando a 3ª temporada. Nós estamos com um programa muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção O Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349. Então, R$ 349 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, né, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349 a anuidade. Quem quiser conhecer é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. A gente pode, acho que, imaginar que, realmente, há mais ou menos um ano, pelo menos, os democratas já viram que Biden é uma proposta derrotada, né? E estão, desde então, procurando o que fazer. Eu acho que eles não podiam realmente tirar o Biden antes ou contestar a nomeação dele em primárias com outro candidato assim, do mainstream democrata, porque isso criaria muita vidraça para o partido, as pessoas falam, puxa, como é que então vocês, durante esses 3 anos, né, até as primárias, então ele já era um mau presidente, como é que vocês estão querendo trocar agora? Então, eles precisam manter a ficção de que ele é um excelente presidente, né, mas que agora, de repente, deu um troço nele e ele ficou extremamente enfraquecido, ficou sem capacidade, né, cognitiva, etc., para concorrer. Né? Então, a questão do timing aí é muito importante. Né? Acho que, claro, a gente, né, vai tentando armar com as peças que a gente tem. Então, faria sentido nesse cenário que eles tivessem esperado assim, até esse momento agora, há 4 meses da eleição, para colocar realmente em prática uma operação substituir Biden. Eu acho que é o que foi colocado ontem. Né? A ideia de fazer um debate tão cedo, né, nunca houve um debate tão antes das eleições. Os debates, normalmente, as eleições são sempre em novembro, os debates são sempre ali em setembro, outubro, né, depois das convenções. A convenção republicana é em julho, a democrata vai ser em agosto. Né? Ora, nunca houve isso. Né? Muito estranho os democratas terem proposto isso. Né? Então, acho que muita coisa indica a gente pensar que está havendo um plano para
colocar, então, agora diante dos eleitores, olha só, o Biden realmente não tem condição, então é por isso que a gente está querendo mudar e tem que mudar. Senão vamos perder a eleição. Não é um problema que já vem desde antes, não, é agora que isso se revelou. Porque acho que a gente também tem que ter presente o seguinte, nós, e outras pessoas, a gente acompanha a trajetória e a degringolada do Biden ao longo desses 3 anos e meio. Mas quem assiste a televisão do establishment americano, enfim, a mídia mainstream, não sabe. Acho que o Biden está fazendo um excelente governo, né? E não vê as imagens dele caindo da escada, etc. Não passa. Existe um bloqueio, claro, da imprensa. Então, para muita gente foi uma surpresa ontem, foi uma surpresa. De modo que eu acho que os democratas quiseram, então, colocar essa imagem do Biden para a opinião pública agora, né, nesse momento, com um debate que eles sabiam que, de uma maneira ou de outra, ia acontecer o que aconteceu em termos da demonstração da fragilidade do Biden. Então, agora, né, eles teriam essa carta, esse cheque na mão. Falaram, não dá, todo mundo está reconhecendo que tem que mudar, agora é o momento de mudar, porque não dá, para não parecer que era um golpe dentro do partido ou algo assim, né? E o que me leva também a crer algo nesse sentido é a concertação da mídia mainstream logo no final do debate. A gente desconfia muito hoje em dia, né, de qualquer narrativa assim que venha muito automática, né? Se você olha o conteúdo realmente do debate e não o metadebate, em termos do conteúdo, dava para defender a performance do Biden. Na verdade, dava, né? Eles já defenderam coisas piores na mainstream. Dava para ignorar os brancos, né, que deu no Biden, dava para ignorar as frases sem sentido e focar em 2 outras coisas, algumas coisas onde ele foi menos mal, onde ele, né, colocou o Trump um pouco mais na defensiva, onde ele mostrou assim, uma certa indignação, dava para mostrar, assim, estou imaginando aqui, né, mas é um trabalho que não é uma missão impossível para quem já fez todo tipo de manipulação que a mídia americana já fez. Só, não, sim, é a idade, mas olha como ele mostra a autenticidade, como ele mostra o vigor moral em comparação com o vigor físico do outro, o vigor físico do outro vem da sua maldade intrínseca. Dava para fazer 1000 coisas, não fizeram, né? Então, com poucos minutos, parece que os repórteres, jornalistas mainstream americanos já estavam trocando imagem. Nossa, que desastre, que desastre. E quando chegou, parece que estava pronta a narrativa, né? E hoje também, acompanhando aí o que eles estão falando, praticamente todos estão dizendo, olha, Joe, it's time to go, né? Joe Biden, né? Tá na hora de ir para casa e tal. Então... E não parece ser orgânico. Não parece ser orgânico. Dá a impressão que é um briefing, né? que saiu um briefing ontem, falou, vai ter um debate, vai ser um desastre para o Biden, e, né, no momento zero, ao acabar o debate, todo mundo vai dizer que ele tem que ser substituído, né? Claro, com todas aquelas nuances, não, o Trump mentiu muito, né? O Trump é um mentiroso, mas se dizer, olha, não, Joe Biden não dá, né? Então, acho que tem vários fatores que podem nos fazer pensar que há uma armação dentro do Partido Democrata, provavelmente sem o conhecimento do Biden, porque acho que o Biden não tem conhecimento de nada hoje, né? Mas deve ter um grupo dele, os operadores políticos dele, que devem estar tentando segurar a candidatura dele, imagino, a própria mulher, mas, enfim, acho que não quiseram colocar isso muito abertamente, mas agora é o momento em que os outros grupos, não, agora não dá mais, vamos reorganizar as coisas aqui. Então, a data do debate, o formato, quer dizer, eles toparam um formato ruim para o Biden, aquele que mostra o Biden o tempo todo na câmera, mesmo quando o Trump está falando, né, com uma cara de que não sabe o que está acontecendo. Né, não precisa ser muito conspiratório para imaginar isso, né, que possa ter havido essa armação, né? Porque aí você consegue fazer uma troca, talvez de maneira menos traumática do que se fosse
antes. Né? E, claro, eu acho que já se precisa começar a fazer uma especulação sobre o que será o cenário daqui para frente. Se o Biden, por acaso, continuar na disputa, é aquilo que você falou, Paulo, muito bem. O Biden é a vidraça e o Trump é a pedra. Né? A eleição vai ser, como as pessoas dizem, vai ser sobre o Biden. Né? Dependendo, não é a inflação, não é o negócio da imigração, não é a questão de Rússia, Ucrânia, não. A eleição é sobre o Biden. Né? Hoje, agora está definido. Se o Biden continuar, vai ser sobre o Biden, e aí é uma proposta vencedora para o Trump. Né? Se colocarem outro candidato, acho que qualquer que seja, se inverte, e aí a eleição vai ser sobre o Trump. Né? E sobre, como foi em 2020, ameaça à democracia, racismo, isolacionismo americano, ele vai ser aquele que vai apanhar. E eu acho que para isso, realmente, embora todos acho que fossem mais fortes do que o Biden, talvez o mais fraco para isso é a Hillary, porque ela tem uma ficha também uma ficha corrida longa. Né? Já foi candidata, já sofreu todas as pedradas que se sofre numa candidatura, foi revelado muita coisa sobre ela em termos de suspeitas de corrupção, suspeitas, né, de malfeitos e tal. Michelle Obama e o Nixon não têm esse tipo de ficha. Né? Então, claro, já é uma especulação, já é um passo adiante. Mas eu acho que daqui para frente, do jeito que está, a eleição não é mais sobre temas, né? A eleição é sobre se o Biden pode ou não pode concorrer. E até que haja uma eventual substituição. Se houver uma substituição, aí vai ser, claro, um outro jogo. Perfeito. E antes de passar para você, Marcos, eu quero só colocar aqui um pequeno tempero no que o ministro disse tão bem, que pode estar existindo nesse momento uma guerra dentro do Partido Democrata. Uma guerra entre quem detém o poder político e quem detém o dinheiro, porque existe o Partido das Sombras, que é controlado pelos Soros, e com certeza esse Partido das Sombras quer manter-se com a batuta na mão, comandando a sala oval ali da Casa Branca, e a candidata natural deles seria a Michelle Obama para isso. Né? O Obama é uma fabricação do George Soros, né? Ali ainda no começo dos anos 2000, e da própria Hillary Clinton também. Agora, por outro lado, o Gavin Newsom, apesar de estar alinhado às mesmas pautas progressistas, ele já tem um olhar mais carinhoso da ala clássica do Partido Democrata, aquela esquerda mais moderada, com aquele discurso mais engomado que atrai mais a classe média americana. Né? E a China também entraria como um fator com agentes de desinformação no cenário político a favor do Gavin Newsom, muito provavelmente, porque ele já tem uma proximidade também diplomática com o Xi Jinping, né? Acho que é um ponto importante também a gente destacar. E lembrar que nós estamos com uma promoção para acesso à Academia Folha Política. Eu, além dessas lives semanais, como muitos de vocês sabem, que são abertas, eu tenho uma aula semanal do meu curso de Logopolítica, que é a política examinada à luz do Logos, que é todo o pensamento, filosofia da experiência humana. E tenho uma live semanal fechada, exclusiva, fechada não, né? Tudo é aberto para quem estiver ali. Claro. Exclusiva para os membros dessa academia, e que é uma live de análise de atualidades de geopolítica, de política brasileira, mundial, e ambas essas dimensões têm uma ligação, obviamente, entre elas. A gente está o tempo todo usando os temas do nosso momento presente para entender os grandes temas, os conflitos, no fundo, do ser humano, desde sempre, a questão da liberdade, a questão do poder, né? A questão da aventura humana e daqueles que, desde sempre, estão querendo travar a aventura humana e dominar a humanidade. Tudo isso são temas que a gente leva aí, desde a Praça dos Três Poderes, em Brasília, até, né, a Academia de Atenas, lá com Platão. A gente faz essas conexões e muitas outras. Né? E nós estamos vendo, por exemplo, no curso de Logopolítica, alguns aspectos da história de Napoleão, da biografia de Napoleão, que tem a ver com a Revolução Francesa, que tem a ver com uma remodelação
da história, é um momento em que a história se encontra com a filosofia, para o bem e para o mal, é o momento das guerras napoleônicas. Estamos vendo um pouco isso. Uma das conclusões às quais a gente está chegando, apontando, é que nós estamos voltando, eu acho, a viver uma época de intensidade histórica, né? Diferentemente de todo um período de estagnação, estamos vivendo uma época de reintensificação da história, talvez semelhante àquela do período napoleônico, né? E isso é bom, isso é fundamental, porque a estagnação está levando as nações e a própria existência do espírito humano ao desaparecimento. No Brasil também, eu acho que estamos, quem sabe, né, nessa onda, mas nem tanto hoje, infelizmente. Precisamos voltar à crista da onda. O Brasil estava na vanguarda dessa reintensificação da história ali entre 2013, 2018, 2019, 2020. Né? Hoje nós caímos lá para trás. Hoje o Brasil, do jeito que está, é uma das forças que estão puxando a humanidade para baixo, né? Tem outras que estão puxando para cima. Vamos falar de tudo isso, estamos falando de tudo isso na Academia Folha Política. Então, e temos uma promoção, que é a promoção Começo do Recomeço. Esse começo do recomeço tem a ver com essa reintensificação da história, com esse, né, tomar de novo a história nas mãos, tentar transformar as coisas. E esse é o conceito, né? Começo do Recomeço, que foi um título, aliás, de uma live nossa aqui. E a promoção consiste no seguinte: R$ 349 te dão acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política por um ano inteiro. É o preço da anuidade, né, da Academia. Tem também a opção mensal, R$ 40 por mês, dá R$ 480, claro, por ano. Então, também está disponível, mas se você optar, eu acho que vale a pena, pela anuidade, né, você tem, portanto, um excelente desconto e acesso a um material que já está presente lá e que vai sendo acrescido a cada dia, e você vai não só ter acesso a isso, mas participar da construção, digamos, desse material, dessa história, desse projeto de descobrimento, desse projeto de uma modesta aventura intelectual. Tá? Essa é a nossa proposta. Então, estamos aqui com os links, as referências para essa promoção, que é a promoção Começo do Recomeço, Academia Folha Política, com esse conteúdo que eu descrevi e várias outras coisas. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano.
É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade